Olá, meu nome é Mariel e esse é o canal Arte da Divisão Musical. Na aula passada demos início ao estudo dos intervalos na classificação quantitativa. Agora nós vamos estar falando sobre a qualitativa, que é a classificação conforme os tons e semitons existentes dentro dos intervalos. Bem, gente, os intervalos deu origem à escala diatônica, que é uma série de 8 sons dispostos em graus conjuntos, na sua ordem natural, guardando as posições de tons e semitons. Se você observar, os intervalos estão todos aí. Se nós formos olhar nota por nota, do Dó por Ré eu tenho uma segunda, né? Do Ré por Mi uma segunda. Então, foi se formando o que? A escala. Bem, gente, coloquei aqui a formação da escala só para nós termos base aí para nós fazer as classificações dos intervalos, ok? Mais à frente nós vamos abordar bem detalhadamente aí sobre escala. Agora vamos para a classificação dos intervalos. Os intervalos são classificados pela quantidade de tons e semitons existentes entre suas notas, e conforme esses tons e semitons são chamados maiores, menores, justos, aumentados e diminutos. Bom, os intervalos de segunda, terça, sexta e sétima só podem ser maiores, menores, aumentados e diminutos. Você observa que não entrou os justos, tá? Então, nestes intervalos não haverá justos. Os intervalos de quarta, quinta e oitava podem ser justos, aumentados e diminutos. E aí você já vê que não tem o maior e nem menor. Então, nesses intervalos, essa classificação. Bem, vamos lá classificar os intervalos, começando com as segundas. Temos aqui a segunda maior, segunda aumentada, segunda menor e segunda diminuta. Uma segunda maior, ela é composta de um tom e suas notas estão no estado natural, ok? A segunda aumentada é composta de um tom e um semitom. A sua segunda nota aqui já vem com o quê? Com um sustenido, indicando que a nota será elevada um semitom. Então, como tínhamos um tom, ficou um tom e um semitom devido à elevação da segunda nota. Então, se chama segunda aumentada. Neste outro exemplo, temos a segunda menor, um semitom. Devido à sua segunda nota, está com um bemol, e o bemol, a função do bemol é baixar a nota. Então, se a distância era de um tom, ficou apenas um semitom. Por isso, é chamado de segunda menor. Por quê? Porque a sua composição é de um semitom. Já aqui, eu tenho a segunda diminuta, com a sua segunda nota alterada por um dobrado bemol. Sabemos que o dobrado bemol, e já vimos na aula passada, que a função é de baixar um tom. Ré dobrado bemol será a mesma altura de Dó, segunda diminuta. No caso aqui, nós temos um intervalo nulo, o que quer dizer que esse intervalo é aplicado teoricamente. Nós vimos aqui essa classificação de Dó para o Ré. Eu coloquei a escala aqui como base para nós termos esta noção, Mas eu tenho Dó, Ré, Ré, Mi, certo? Todos aqui estão com tom, sabemos que aqui a distância de Ré para Mi também é uma segunda maior. Então, toda vez eu vou usar o quê? Se eu queira uma segunda aumentada, o que é que eu faço? Coloco o quê? Um sustenido aqui à frente. Então, ficaria Ré e Mi sustenido, segunda aumentada. Se eu quero uma segunda menor, eu coloco o bemol, ok? Faço o mesmo processo desse aqui, usando como base a segunda nota. Eu terei essas funções aí. Já do Mi para Fá, sabemos que de Mi para Fá eu tenho um semitom na sua forma natural, as notas. Mas um semitom quer dizer que é uma segunda menor, certo? Aqui eu tenho que ter um bemol para dizer que essa distância seria um semitom, seria uma segunda menor.
Só que aqui eu já tenho a segunda menor. Sendo assim, aqui não se aplica um bemol. Se eu colocar o bemol, não vai ficar uma segunda menor, porque já tem uma segunda menor. Se eu coloco o bemol, significa que eu vou ter o quê? Uma segunda diminuta. Somente este caso aqui, porque, já falei, é um semitom, certo? E se eu coloco sustenido, no caso, em vez de segunda aumentada, é uma segunda maior, porque o sustenido vai elevar a nota um semitom. Se eu tinha um, com a elevação do Fá, será mais um semitom. Então, se torna um tom. Então, de Mi para Fá sustenido, será uma segunda maior. Ok? Então, fique atento para isso, somente de Mi para Fá. As demais aqui, são do mesmo jeito. Eu vou classificar da mesma forma como está aqui. E, novamente, que de Si para Dó será a mesma classificação. Aqui está menor, se eu coloco o bemol, vai ficar diminuto. E se eu coloco sustenido, vai ficar maior, porque vai ser um tom. Entendido? Aí você me pergunta, eu tenho que aprender aqui os tons e semitons para mim poder classificar os intervalos? Precisamente não. Por quê? Porque basta você saber que na forma natural, certo? Na forma natural eu tenho uma segunda maior. E com sustenido eu vou ter uma segunda aumentada. Com bemol, segunda menor. E com dobrado bemol, uma segunda diminuta. No caso, como eu falei, somente de Mi para Fá e de Si para Dó, essa questão aqui será diferente, ok? Agora vamos ver de outra forma, colocando o sustenido nas primeiras notas e bemóis também. Então, olha só, uma segunda maior, nós já sabemos que é um tom, e agora, uma segunda menor. Por quê? Porque, na verdade, o sustenido está na primeira nota. É o contrário. Então, o sustenido vem na primeira nota, aumentou, subiu o Dó um semitom. Então, a distância era um tom. Se ele subiu um semitom, ficou apenas um semitom. De Dó sustenido para Ré, eu tenho somente um semitom, porque a primeira nota foi elevada, e ficou um semitom. Então, um semitom é uma segunda menor. Já aqui é o inverso, Eu tenho um bemol que baixou mais a nota, o Dó. Eu tinha um tom, se ela baixou mais um semitom, a distância ficou maior, ficou um tom e um semitom, uma segunda aumentada. Você viu aqui que quando eu tenho o bemol à frente a nota, ela se torna uma segunda aumentada. E quando eu tenho sustenido, uma segunda menor. Você viu que inverteu. O bemol, quando era aqui no Ré, era a segunda menor. Então, inverteu. E o sustenido na frente do Ré, uma segunda aumentada. Então, é fácil. Se eu tenho um Ré aqui com sustenido, será segunda aumentada. Se eu tenho o Dó, o sustenido no Dó, será uma segunda menor. Simplesmente assim. Aqui da mesma forma. Certo? Como eu tenho aqui, o Dó será aumentada. Se vir aqui, será menor. Então, é só você associar isso. Só isso você vai entender a classificação. Ok? Então, eu estou mexendo apenas as duas, tá? Porque se eu mexer aqui também, eu terei outro tipo de classificação aqui que não é o caso eu falar agora, tá bom? Então vamos ao intervalo de terças. Agora vai ficar bem mais claro o que eu já falei para vocês. Então nós já vamos passar com mais rapidez no assunto. Olha só, do Dó para o Mi, com as notas naturais, eu tenho uma terça maior, 2 tons, tá? Terça aumentada. Você observa aqui, olha só, o sustenido. Então, a diferença aqui
é só o intervalo, mas continua a mesma classificação, ó, aumentada. Quando eu tenho o sustenido à frente, né, na segunda nota, eu tenho uma aumentada. Então, aqui como é uma terça, vai ser terça aumentada. Já olha aqui, uma terça menor, o bemol de novo à frente, né? Dó natural e mi bemol. Então, isso aqui é uma terça menor. E a terça diminuta, novamente, olha só, um mi dobrado bemol. Com um dobrado bemol, ela vai ser, né, baixada um tom, e aí vai ficar somente um tom. Então, olha só, você viu que nas segundas um tom é segunda maior. Aí você observa de novo um tom aqui na terça diminuta. Então, por isso que fica meio complicado você aprender, né, observando os tons e semitons, né? Tentar colocar na cabeça tons e semitons para mim saber que isso aqui é uma terça diminuta, um tom, certo? Então, se você observar só os sinais, aí fica mais fácil, né? Então, do dó para mi dobrado bemol, eu tenho o que? Uma terça diminuta. Então, como eu falei, eu tenho a escala aqui, ó, de dó para mi, eu tenho uma terça maior, dois tons, 1 e 2, certo? Se eu venho de ré para fá, eu tenho um tom e um semitom, certo? Quem é que tem um tom e um semitom? É aqui uma terça menor. Então, ré para fá, eu tenho uma terça menor, certo? As demais continuam a mesma coisa. De fá para lá, eu tenho uma terça maior. De sol para si, uma terça maior. E de lá para dó, uma terça menor. Igualzinho aqui, ó, ré, fá. Porque eu tenho, certo, aqui o semitom, né? Lá para dó, uma terça menor. Igualzinha de segunda, né? E o que vai acontecer é a mesma coisa. Se é menor, eu coloco sustenido aqui no dó, vai ficar maior. Se eu coloco bemol, vai ficar diminuto. É a mesma fórmula das segundas. Então vamos mudar isso aí de novo para a primeira nota. A mesma forma, olha só como acontece a mesma coisa. Então, quando o sustenido vem para a primeira nota, se torna menor. E quando o bemol vem para a primeira nota, aumentada. Então você vai ter sempre isso. Então, dó sustenido para mi, eu tenho uma terça menor. Preciso isso aqui? Teoricamente, sim. Mas aqui, para mim saber ter essa informação de uma terça menor, é só saber que vindo na primeira nota, né, o sustenido será uma terça menor. Vindo na segunda, terça aumentada. Mesma coisa bemol. Terça aumentada, bemol na frente, na primeira nota, e terça menor na segunda nota. Simplesmente isso. Vamos agora ao intervalo de quarta. Então, quarta justa vai ser justa quando? Quando eu tenho aqui dois tons e um semitom. Então, se eu tiver de dó para fá, eu tenho dois tons e um semitom, que eu vou observando aqui, ó, dó para fá, dois tons e um semitom. Quarta justa. Olha novamente aqui, sustenido, elevando a nota da frente, né, da segunda nota, quarta aumentada. Então, toda vez que o sustenido vir na segunda nota, será aumentada. Quarta aumentada. E, como não tem quarta menor, né, que eu já falei, o bemol na frente será quarta diminuta. Então, sustenido eleva, bemol baixa. Então, baixando, sendo quartas, vai ser quarta diminuta, tá? Diferente lá das segunda e terça, que era com bemol seria menor. Mas como não tem, né? Aqui nas quartas,
Só tem a diminuta, a aumentada e a justa. Então aprendam isso. Quarta justa sem nenhum sinal. Quarta aumentada com a segunda nota alterada, com sustenido. Quarta diminuta, segunda nota alterada com bemol. Se você for conferir por aqui, olha só. Do Ré para o Sol, que é a quarta, eu tenho 2 tons e um semitom. Do Mi para o Lá, eu tenho 2 tons e um semitom. Certo? Do Fá para o Si, observando que eu tenho 3 tons, que é o quê? 3 tons, uma quarta aumentada. Então, aqui eu tenho uma quarta aumentada. É diferente. Então, se eu tiver essa distância de 2 tons e um semitons, aqui é para mim aprender simplesmente aqui o natural, né? 2 tons e um semitom. E aqui eu tenho 3 tons. Então, aqui é uma quarta aumentada. Se eu quero fazer uma quarta justa, eu tenho que colocar o quê? Um bemol, que vai ficar 2 tons, e a distância aqui do Lá por Si bemol que eu vou colocar aqui, vai ficar um semitom. Então, 2 tons e semitons, uma quarta justa. Vamos ver agora na primeira nota, né? Os sustenidos e bemóis. Olha só, mesma coisa, né? Aqui era aumentada porque eu tinha sustenido à frente do Fá, né? Agora é no Dó sustenido. Ficou agora o quê? O inverso, né? Diminuta. Então, agora aqui ficou diminuta e com bemol vai ficar aumentada. Então, olha só, as quintas da mesma forma, elas só podem ser justas, aumentadas e diminutas. Quinta justa. A quinta justa, Dó a Sol, na sua forma natural. E nós vemos aqui a escala também nos mostrando isso, que eu tenho 1, 2, 3 tons, né? Que é de Dó a Sol, e um semitom. 3 tons e um semitom. Quinta aumentada, observando de novo o sustenido na segunda nota, aumentada. Então, quinta aumentada, 4 tons. Quinta diminuta, com bemol, certo? Então, você olhando isso, ó, Dó a Sol bemol, quinta diminuta. Dó a Sol sustenido, quinta aumentada. Na outra forma, né, com o sustenido na frente, né, do Dó da primeira nota, eu tenho uma quinta diminuta. Da mesma forma, né? Quinta diminuta, mudou, né? E agora, quinta aumentada. Então, sempre vai ser isso. Primeira nota aumentada aqui com bemol e primeira nota com sustenido diminuta. Então, agora nós vamos aqui, ó, às sextas, né? Então, a sexta ela pode ser maior, aumentadas, menores e diminutas. Não pode ser justas, né? Aqui no caso. Então, sexta maior, na sua forma natural, né? Do Dó para o Lá, sexta maior. Sexta aumentada, Dó, Lá sustenido. Olha o sustenidozão aqui, fazendo que a sexta aumente, né? E fica uma sexta aumentada. E aqui com bemol, sexta menor, né? O bemol baixou, ficou sexta menor. E sexta diminuta. Olha só o dobrado bemol aqui, sexta diminuta. Então, da mesma forma, você pode acompanhar a escala aqui e fazer conforme, né, as demais notas. Do Ré para o Si, né? Era Dó para o Lá, agora nós vamos fazer do Ré para o Si, que vai dar 4 tons e um semitom. E aí, quando você vê diferente, ó, do Mi para o Dó, eu tenho aqui 1, 2, 3 e 4 tons, porque eu vou somar esse semitom com esse outro, vai dar 4 tons. Então, só vou ter 4 tons. 4 tons vai ser o quê? Isso aqui, ó, sexta menor. Então, do Mi para o Dó, eu vou ter o quê? Os dois semitons com os 3, 4 tons, certo? Então, você observa que eu tenho aqui os dois semitons da escala na forma natural. Então, vai ser uma sexta menor. Aí você pega um caderninho e vai trabalhar isso aqui.
né? Porque você colocando aqui, se é uma menor, e eu colocando o sustenido aqui no dó, né? Vai aumentar mais, vai ficar uma sexta maior. Olha só, mudando agora para a nota da frente. Observando de novo, sustenido vai se tornar menor. Bemol aumentada. Agora as sétimas aqui, ó. Sétimas maiores, aumentadas, menores e diminutas. Vai ser dessa forma. Maior, na forma natural, né? De dó a si, eu tenho uma sétima maior. De dó a si sustenido, eu tenho uma sétima aumentada. Sustenido na frente, né? Da segunda nota aumentada. Bemol, na segunda nota menor, sétima menor. E dobrado bemol, segunda nota, né? Diminuta. Aqui de novo na escala, né? Dó ao si, 5 tons e um semitom. Do ré para o dó, eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5 tons. 5 tons. Então vai ser 5 tons, uma sétima menor, na forma natural. Certo? Somente aqui também nós temos que ter o cuidado de aprender essa distância aí. Do ré para o dó, eu tenho uma sétima menor, na sua forma natural. E fazendo, né, de novo com a primeira nota, né, como eu falei, o sustenido na primeira nota vai se tornar menor, sétima menor, e com bemol, sétima aumentada. Toda vez é dessa forma. Então não tem como errar. Por último, agora nós vamos ver as oitavas. Né? Só pode ser justa, aumentadas e diminutas. Então, na forma natural, de dó a dó, eu tenho 6 tons, é uma oitava justa. Oitava aumentada, olha só o sustenido de novo, aumentou, e o bemol diminuiu, diminuta. Primeira nota, agora, né? Olha só, sustenido, diminuta, bemol aumentada. Isso na primeira nota. E não esqueça de estudar toda a escala, nota por nota. Então, estamos fazendo de dó a dó e eu estou só pincelando aqui como seria com as outras notas. E você vai olhar nota por nota. Então, se é oitava, de dó ao dó e de ré ao ré. Aí eu vou ter que ir acrescentando aqui as outras notas que não tem aqui. Eu vou tirar a nota dó, né? Vou fazer outra escala, de ré ao ré. E aí vou fazendo a minha análise, ok? Então é isso. Se você tiver dúvida, tiver alguma pergunta aí, faça a pergunta aí que eu vou responder com todo carinho aí para você, tá bom? Então espero que você tenha aqui aprendido, tenha entendido a aula. Se não entendeu, volte à aula, né? A aula anterior, que é a primeira parte. Essa é a segunda parte dos intervalos. Volte aí e bons estudos, tá bom? Então espero aí que você tenha gostado aí da nossa aula de hoje. Deixe aí seu like, compartilhe com seus amigos aí, se inscreva no canal, aqueles ainda que não são inscritos, tá bom? E ative aí o sininho aí para novas notificações aí do canal, ok? Até mais!